As pesquisas mais recentes, né, e a gente tem uma bastante recente feita pelo IPEA, que é o retrato das desigualdades de gênero e raça no Brasil, e que pega uma série histórica, né, tem demonstrado que, ainda que tenha havido avanços, ainda que a gente tenha tido melhoria nas condições, né, na presença das mulheres negras no mercado de trabalho, nós ainda não alcançamos situação de igualdade, né? As mulheres negras ainda recebem os menores salários em comparação com homens negros, mulheres brancas e homens brancos, né? 39%, mais de 39% do total de mulheres negras que estão no mercado de trabalho hoje estão em ocupações precárias, ou seja, ocupações sem carteira assinada, sem acesso a direitos trabalhistas, como férias, como um descanso semanal remunerado. Então, são ocupações que ainda submetem as mulheres negras a condições bastante desvantajosas em relação ao conjunto da classe trabalhadora. A gente tem um pequeno avanço do ponto de vista da formalização do trabalho das domésticas, por exemplo, né? No Brasil como um todo, as trabalhadoras domésticas, mais de 61% delas são negras, e ainda que tenha havido alguns avanços da formalização, elas ainda não têm acesso pleno aos direitos, elas ainda não ocupam situação de igualdade com as outras categorias da classe trabalhadora. Então, concretamente, né, de maneira mais resumida, houve avanços, sim, houve avanços, especialmente nos últimos 15 anos, mas as mulheres negras ainda ocupam as piores posições no mercado. A reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo Temer, com certeza trará inúmeros prejuízos e retrocessos nos direitos do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Mas no caso das mulheres negras, essa reforma tem significados, impactos muito mais graves, né? Pelo fato das mulheres negras ocuparem as condições mais precárias, as posições mais precárias no mercado de trabalho, elas também são aquelas que têm menos tempo de contribuição, têm mais dificuldade de fazer a contribuição para a Previdência, né? Elas são mulheres que permanecem por mais tempo no mercado de trabalho, e esses são aspectos absolutamente fundamentais. Podemos também destacar um outro aspecto, que é a expectativa de vida das mulheres negras, né? Concretamente, pelos dados que o IBGE traz, a expectativa de vida das mulheres negras em 2015 era 4 anos menor do que a expectativa de vida das mulheres brancas, por exemplo, para citar apenas um dado. Isso significa que as mulheres negras provavelmente vão estar muito próximas do período de morrer quando tiverem a possibilidade de alcançar a aposentadoria. É provável que muitas delas sequer alcancem a aposentadoria, né? Isso é um dado extremamente perverso. Isso é um dado que, de alguma forma, ele sintetiza, né, a crueldade que é jogada sobre a mulher negra do ponto de vista das condições do mercado de trabalho. Existe uma divisão sexual do trabalho que penaliza enormemente as mulheres como um todo. No caso das mulheres negras, isso é ainda mais significativo. E a reforma da Previdência, ela vai derrubar um dos poucos mecanismos, ou praticamente o único mecanismo que a gente tem nesse campo das políticas sociais, que de alguma forma gerava uma compensação por conta da carga pesada que as mulheres têm devido à divisão sexual do trabalho. No caso das mulheres negras, elas são maioria entre as chefes de família. E isso significa que as mulheres negras têm uma carga muito maior no cuidado com idosos, no cuidado com crianças, no cuidado com a casa. E o fato de ocuparem simultaneamente as posições mais precárias e terem toda essa carga de trabalho doméstico não remunerado, significa que para as mulheres negras a reforma da Previdência vai ter um impacto bem maior, né? Elas vão ter também mais dificuldade de acessar a aposentadoria devido à extinção desse mecanismo. É fundamental que em
oportunidades como esse curso que nos está sendo oferecido, a gente invista cada vez mais em discussões sobre quais serão os reais impactos dessa reforma da Previdência e das várias outras medidas que o governo Temer está tomando sobre a população negra, sobre as mulheres negras, né? É fundamental entender que a população não vai sentir imediatamente os efeitos dessas medidas e que esses efeitos, a médio e longo prazo, eles vão ser extremamente graves, extremamente danosos sobre as condições de vida da população negra e em especial das mulheres negras. Então, não só ter muito presente a gravidade dos impactos, mas também discutir cada vez mais entre nós e com as organizações feministas, antirracistas, que estão atuando nesse contexto do golpe, quais são as principais estratégias que nós podemos construir para chamar a população a atenção para o que está acontecendo e para envolver cada vez mais a população negra e a população brasileira como um todo nas estratégias de enfrentamento ao golpe, nas estratégias de enfrentamento a essas medidas, na denúncia constante de que os efeitos serão muito graves, os efeitos serão muito perversos sobre esses segmentos da população, que são os segmentos chamados de mais vulneráveis. Sou seu milhão.